como deve ser o proceder do empregado cristão. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8. Servos ou escravos. Paulo utiliza esse vocábulo com frequência para descrever sua relação com Cristo e também para dar orientação a respeito da escravidão e servidão que existiam em todo o mundo romano. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 e 22, Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25. A escravidão era praticada antigamente não só pelos pagãos, mas também pelos cristãos da igreja cristã primitiva. As Escrituras não condenam especificamente essa prática antinatural, mas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento temos princípios que com o tempo proibiria tal prática. Deuteronômio capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 a 24. Ao obedecerem às instruções de Paulo em suas relações com seus senhores, os muitos escravos cristãos que havia no império chegaram a influenciar grandemente os proprietários de escravos. Tornaram tão grandes missionários a ponto de que escravos e senhores se tornaram verdadeiros irmãos. A escravidão humana pode escravizar o corpo, mas nunca pode subjugar o espírito. Paulo, de forma incidental, declara as limitações da escravidão humana. Os escravos cristãos foram orientados por Paulo a terem grande cuidado e dedicação ao dever. Uma solene responsabilidade diante de Deus é ordenada. Trata-se da preocupação dos servos em suprir cada necessidade honestamente aos seus senhores. O cristianismo não os colocava em uma posição superior às suas obrigações com seus donos legais. Pelo contrário, eles deveriam ter um senso ainda mais profundo do dever. Os servos deviam considerar o serviço de seus senhores como parte de seu serviço a Cristo. É perfeitamente compreensível que os escravos fossem particularmente tentados a ser servos à vista de seus mestres, ou seja, o serviço prestado apenas quando o empregador ou patrão estava observando. Independente da causa, esse serviço corrompe o caráter do trabalhador. Por isso foi dada esta ordem, para ser fiel e íntegro. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. O patrão pode até ficar satisfeito com o serviço à vista, porque não o reconhece pelo que é. Mas o cristão trabalha para aqueles que vê os motivos do coração. Não é errado querer agradar as pessoas. De fato, é um dever cristão esforçar-se por fazê-lo. Mas agradar aos homens a todo custo, muitas vezes utilizando meios como o engano, não é digno de qualquer pessoa digna, seja cristão ou não. A razão do serviço não é apenas satisfazer um padrão humano, de trabalhar enquanto o supervisor está olhando e se esforçar o mínimo possível. Esse tipo de servo pensa apenas em agradar ao mestre humano,
mas tal motivo é indigno para o cristão. Efésios capítulo 6, versículo 6. Quem procura apenas agradar o mestre humano somente enquanto está sendo observado e que noutros momentos não faz nada é um hipócrita. Efésios capítulo 6, versículo 5. Deus é o mestre principal, é o único a quem o cristão deve prestar contas. Os servos recebem ordens dos mestres terrenos, mas o padrão deles para o serviço e quanto ao propósito final deve ser agradar a Cristo no céu. Esses conselhos servem tanto para os servos nos tempos passados, como também para os empregados atuais. Respeite com toda a honestidade aos seus senhores, como se fosse a Cristo, sempre confiando na justiça de Deus. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.